Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 15 de abril, no tempo pascal, esse tempo rico de conteúdo nos evangelhos de Jesus Cristo. Agora, hoje, segundo São João, no capítulo 6, os versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois que do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Pois bem, irmãos e irmãs, a multidão foi atrás de Jesus, talvez pensando somente em ser beneficiada por ele, pois havia ele multiplicado os pães e saciado a fome deste povo. Disse Jesus: estais me procurando porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Nós, como procuramos Jesus? Será que conhecemos como o nosso Salvador? Pensemos, pois, no lugar que Jesus realmente ocupa em nossa vida. Vós me procurais não porque compreendestes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus falava aos que foram procurá-lo depois do milagre da multiplicação dos pães e dizia-lhes que não entenderam o que tinha acontecido. Viram que os pães se multiplicaram, mas não perceberam que o Pai lhes dava e estava a dizer que Jesus era para eles a vida, o Salvador, e que lhes poderia dar o pão da vida eterna. Deviam, portanto, compreender e aceitar que fora de Jesus, fora de Jesus, não existiria salvação para eles,
e que a vida cristã nós caímos constantemente na tentação de confundir a necessidade material com a nossa fé. E isto é, na verdade, uma forma de traição à vida cristã. A fé para um discípulo de Jesus é fazer, de fato, a vontade do Pai e, de maneira processual, fazer o itinerário discipular até chegar a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Muitas vezes seguimos Jesus buscando solucionar um assunto de caráter pessoal, de necessidade ou problema cotidiano que pode ocorrer com cada um de nós. Jesus, neste Evangelho, convida-nos a trabalhar pelo alimento que perdura até a vida eterna, que é fazer a vontade do Deus Pai. E podemos nos perguntar, mas o que significa fazer a vontade do Pai? Revisemos o nosso seguimento de Jesus e podemos perguntar novamente: estamos dispostos a fazer a vontade do Pai em nossa vida? Somos conscientes do que significa viver em profundidade o nosso batismo em nossa existência? Pois bem, irmãos e irmãs, nesta terceira semana do tempo pascal, nós precisamos justamente pensar nessa riqueza que vamos meditar praticamente em toda a semana, sobre o pão que Jesus multiplicou e que, na realidade, ele estava justamente mostrando que ele é o verdadeiro pão que nos alimenta espiritualmente. Portanto, vamos prosseguir pedindo a Deus nas nossas orações para que Ele nos ajude a fortificar a nossa fé e vivermos esse tempo rico do pós-Páscoa para podermos celebrar com alegria um dia também junto de Deus na eternidade. E vamos, portanto, rezar pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, especialmente os profissionais da saúde, as pessoas que estão sendo martirizadas com tantos sofrimentos por esse mundo afora e pela paz no mundo. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.